Toca no Passa lá na rubro. porta pra ver se sai. No, sí, Não no, pega a porta. no queda la puerta. Toca no rubro. Ah, ahora tengo que apretar una vez Ya más. es la lámpara. Ya hasta aquí queda. Uhum. Apenas. Já. ¿Listo? Listo. Ya, todo está listo. Toca lá? Tiene algo de fondo así como que se escuchó muy suave. Não. Ah, sim. É Um bom. sonzinho? Pero bueno. como que algo así como... Bolero de Ravel. Rock? Nada. ¿Qué quieres? ¿Qué No, o deseas? sea, yo digo es para que salga bien Está en el bien. video. Que Es pegue es bueno. el fondo. Sí, con es los bueno. colores. Es bueno. O después podemos mixturar, Pode empezar. ¿no? Pode empezar. Un Você podcast. falar. ¿Sí? Go ahead. Aperta, por favor. Gracias. Lembra. Hola a todos, bienvenidos a este podcast, a este tiempo de compartir. Estoy hoy con un invitado bastante especial para dar inicio a este programa informativo con mucho contenido importante que esperamos sea beneficioso para cada uno de ustedes. Tenemos tantas cámaras acá que no sabemos para cuál mirar, pero un saludo especial. Les presento hoy, tengo el honor de presentarles a don Luis Carlos de Oliveira. Él es brasilero y vamos a tener unas preguntas especiales para él. De pronto este podcast va a ir fácilmente de cosas en portugués, algunas en español y algunas también en el idioma inglés. Bienvenido. Graças. Bom, eu vou falar em português, o Fábio vai falar em espanhol e nós vamos compartilhar esse momento em dois países, no Brasil, na Colômbia e aqui na Flórida. Estou muito feliz em estar aqui com meu amigo, meu parceiro e também foi meu professor. É uma honra tão grande estar aqui. Una honra también tener a Luis Carlos. Nuestras personalidades ligaron muy bien desde ese tiempo. A gente continuó en contacto, compartilhando información. Fue una buena conexión de alma espiritual con él y yo. ¿Qué cosa importante você lembra de ese tiempo atrás? Bom, eu lembro que quando nos conhecemos, estávamos os dois meio perdidos. Estávamos em busca de se reencontrar. E tanto você como eu buscávamos uma coisa muito importante: equilíbrio. Equilíbrio espiritual e equilíbrio na vida. E Deus faz as coisas como tem que ser feito. Juntou duas pessoas que naquele momento precisavam de um novo rumo para sua vida. O seu seguiu aqui na Flórida e eu regressei ao Brasil, mas anos depois estamos de novo aqui em uma situação muito diferente, onde temos esse equilíbrio espiritual e agora buscamos colher tudo aquilo que plantamos de bom na vida. Eu acho que isso é muito promissor, é muito rico para as pessoas que querem ter sucesso na vida. Elas antes precisam se encontrar, se alinhar e crescer espiritualmente. Depois as coisas vêm. E não precisa fazer PNL, não precisa ser coach, não precisa ser especialista, só precisa ter fé. Tener fe, estar vivo y tener oídos, tener sentidos. Exatamente. Então, estamos aqui, a gente não sabe se vai falar português ou... Você habla espanhol eu e vou falar eu espanhol. hablo em português. Então, Luis Carlos tiene aquí un material muy bueno,
muy promisorio, muy bonito, muy interesante. Este libro se llama Levanta y anda. Levanta y anda. Exato. También tiene un subtítulo acá, un método infalible de generación de riquezas. Este libro es un libro que usted debe leer, es un libro bastante atractivo. ¿Cómo nace este libro? Esse livro nasceu quando nos conhecemos. Wow. Eu escrevi esse livro quando eu estava aqui na Flórida e eu acordei, eu despertei às 4 da manhã com uma voz me dizendo assim, levanta e anda. Mm, E eu acordei, era outono, eu saí da minha casa e tinha um sol lindo, maravilhoso, e eu recebi aquilo como um presente de Deus. Aquela manhã, um sol lindo, foi capa do livro, mm. e talvez não consiga ver porque está em preto e branco, mas Una foto en foi uma Celebration. foto de Celebration, onde eu morava. Celebration es un pueblo aquí muy lindo de la Florida donde nos conocimos. Exatamente. E quando voltei para casa, quando eu regressei para casa, eu ouvi o seguinte, você tem tempo demais, tagarelice mental, muita coisa na sua cabeça, escreve um livro. E aí escrevi o livro. Esse livro levou 4 anos para ser publicado. E o ano passado, em novembro do ano passado, eu estava tratando de um câncer. Mm, Quando a minha esposa chegou com o livro e disse, o seu livro saiu. E foi muito importante porque é como se eu tivesse escrito para mim mesmo. mm, Eu precisava de tudo que estava aí para o meu momento, porque ter o diagnóstico de um câncer assusta muito. mm, As pessoas não sabem se vão sair vivos desse processo. E quando eu li o livro, eu falei, me traga outros. Os meus primeiros leitores foram 20 enfermeiros do hospital. Eu assinei a todos e dei de presente às pessoas que cuidavam de mim. Então, eu creio que antes de mais nada, eu escrevi 4 anos atrás um livro que eu precisava ler o ano passado. Muy bien. Así como cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios, es bastante especial porque tú puedes tener el libro, el contenido y puedes tener el autor. Las personas que se mueven en la fe, que es imposible agradar a Dios sin creer de que Él es real y que Él está ahí. Entonces, no hay nada como esto, tener un material con buen contenido y tener el autor. Sim, no caso específico da Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia é mais atualizada que o jornal de amanhã. Ujú. Amén, sí. Portanto, devemos sempre ler a Bíblia, Ujú. porque ela sempre tem a melhor resposta para absolutamente tudo que queremos fazer. Então, a Bíblia é mais atualizada, mais moderna que o jornal de amanhã. Ujú. Esse livro traz um pouco do meu conhecimento bíblico. Eu também sou pastor no meu país, sou pastor da Igreja Batista, e ele traz um pouco da história, das várias barreiras que a vida nos traz e de como o ensinamento de Deus me deu possibilidade de vencer. Ele está dividido em capítulos e cada capítulo traz um pouco dessa história e traz uma passagem da Bíblia para mostrar a fonte do meu poder da superação. Sempre Deus. Muy bien, dentro del subtítulo dice método infalible de generación de riquezas. Es un tema que a todo mundo nos interesa, pero ¿qué tiene que ver un ejemplo de vida, una vivencia importante en la vida con la infabilidad acerca del éxito y del suceso en la vida de generación de riquezas? Porque se você não tiver a ação, se você não tiver a iniciativa, se você não tiver o desejo, se
se você não tiver fé, todo o resto pode falhar. Mas a hora que você tem claramente que você precisa fazer o que tem que ser feito, seguir em frente, não desistir, buscar alternativas, ter um caminho muito definido na sua cabeça, no seu comportamento, não tem como falhar. Lembrando que tudo é ação, tudo é verbo. Lembra lá em Gênesis, no começo da vida, diz assim: no começo era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo é ação. Portanto, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o seu propósito, se você quer conquistar novas coisas, a primeira coisa que você precisa fazer é levantar e andar, mudar o seu estado de espírito, trazer uma nova energia para a sua vida e seguir em frente. Porque se você não fizer isso, nada pode dar certo. Pessoas que não querem mudar a sua vida, pessoas que querem viver dentro da caixinha, não vão ser pessoas de sucesso. Pessoas que têm medo, porque é preciso ter medo, porque o medo, ele realça todos os seus sentidos, melhora a audição, melhora a visão, melhora o poder de reação, mas age a partir e apesar do medo, podem transformar as suas vidas. Quando eu estive pela primeira vez na Flórida, eu digo que eu comprei a minha casa com $500. Está no meu livro. $500. E eu não tinha dinheiro para pagar o resto da casa. Eu comprei uma casa que ia ficar pronta 12 meses depois. E eu voltei para o Brasil para trabalhar muito, para conseguir dinheiro para pagar a casa. E isso aconteceu 11 meses depois. Mas eu levantei, andei e fiz. Por isso eu digo, não falha. Se você insistir, se você tiver fé, se você quiser, e se você tiver ação, se você levantar e andar, qualquer método, qualquer empreendimento, tudo que você desejou, vai gerar a resposta e a receita y el suceso que você deseja para su vida. Así es. También en el título es muy importante. El título, generalmente en una obra literaria cualquiera que sea, el título debe resumir muy bien el contenido. Aquí no dice que alguien lo va a levantar a uno, sino que uno mismo se tiene que levantar. Sí. ¿Sí? Sí. Y me acuerdo, en la palabra de Dios está el ejemplo de Ana, que fue la mamá de Samuel. La Biblia dice que ella sufrió un tiempo porque no tenía un hijo. Mas la Biblia dice que ella se levantó Sí. sola. No, nadie la tuvo que levantar, ni un programa, ni una No, estrategia, no. ni un libro, ni un coach. Eso es algo que uno mismo tiene que hacer. ¿Por qué no nos habla de esto? ¿A ti quién te levantó? ¿Cómo hiciste? Sí. No adianta que te da las manos y te venga si no quieres. Ujú. No adianta. No adianta, sí. ¿Sí? Es necesario que tú se levantes y te digas, ahora voy, Ujú. ahora me voy, porque ahora es mi hora. Ujú. Las cosas acontecen a partir de ese momento. ¿No? Ujú. Tú lembra em Gênesis, quando Deus disse, levanta Ujú. e vai à terra que emana leite e Uhum. mel? Sí. Levanta daí e vai à terra, que eu vou te mostrar que levanta leite e mel. Mas havia um problema, Ujú. convencer o faraó. Ujú. Então levanta e vai falar com ele. Ujú. E Deus disse, eu vou endurecer o coração do faraó. Sí. Não foi o diabo, não foi o demônio, não foram Uhum. os problemas. Deus disse, não, vai lá falar com ele, eu vou endurecer o coração do faraó. Ujú. Mas você vai levantar agora e vai levar o meu povo Ujú. a uma terra que tem leite e mel. Se ele não tivesse aceito o convite, se ele não tivesse levantado, você acha que aquele povo, Josué e Calabe principalmente, Ujú. teriam entrado na terra No, prometida? claro que no. Então eu digo aos meus filhos, aos meus amigos,
A primeira chamada, o primeiro convite está em ouvir sua voz, a voz de Deus, porque ela está o tempo inteiro dizendo, Uhum. levanta e anda. Tu lestes agora há pouco, seja seguro, não Uhum. tenha medo, eu estou Corajoso. contigo, seja corajoso, levanta, anda, Se resiste, se esforça. sim. Ele não está dizendo vai ser fácil, ele está dizendo Uhum. assim, eu te dou a vitória. Uhum. Y nadie puede colocar dentro de ti esas fuerzas, Não, pero están ahí. Uno tiene que esforzarse, tomarlas de Dios mismo, pero aún Él mismo no las inyecta la fuerza, Él no las coloca de la fuerza, sino que nos toca a nosotros mismos levantarnos. También la palabra de Dios dice como David, él sim. mismo se fortaleció, E Davi não era perfeito, no era perfecto, Davi era falho. era sí, falloso, Davi, débil. Davi desejou Batseba, e Ujú. que não era sua mulher, era a Sí, mulher de seu Urias. soldado, de Elias. Ajá. E mesmo assim, Deus disse, não gostei do que fizeste, Sí. mas eu gosto de ti. Ujú. Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, o Fábio é querido como o coração de Deus. Eu Así sou es. querido como o coração de Deus. Sí. Você é querido como o coração de Deus. Mas faça a sua parte. Ujú. E quando você se arrepender, dobra o joelho e peça perdão de coração. Não perdão de Ujú. boca, não, de coração. Você vai receber dele a Ujú. melhor palavra. Sí, en un tiempo que nos tenemos que agir. Dios es un Dios proactivo con la gente. Dios hace unas partes que nós no podemos hacer, mas Dios también no va a hacer nuestro trabajo. Exatamente. Temos que acreditar e ser corajosos, como hoje. Ser corajosos e vencer as dúvidas, vencer o medo, a vergonha, porque às vezes se levantar implica eso. Implica eso, oh, si yo me levanto, voy a ser visible para los demás, as outras pessoas. E então, oh, me levantei, pode ser que nem ande por vergonha, por medo, ¿sí? Porque Sim. não acreditar. Fábio, nós precisamos aprender um com o outro. Né? Eu agradeço muito aos meus mestres. Você foi um dos meus mestres. Quando eu vim à América para estudar inglês, aprendi com você a cultura americana vista de um latino, porque é diferente. Uhum. Eu aprendi com você. Neste livro tem um capítulo, acredito que capítulo 8 ou 9, está aqui um começo, aqui, que fala, aqui, ó, página 35. O ponto. Vou resumir. Uhum. Quando eu era muito pequeno, tinha uma professora muito querida, uma maestrina, né? Uhum. Muito querida, e eu vivia numa situação de pobreza extrema, muito pobre, muito pobre. E ia a um aterro sanitário a 4 quilômetros da minha casa para pegar materiais reciclados, porque a minha família era muito pobre. Então, eu ia ao aterro, saía às 6 da manhã e regressava para minha casa por volta das 11, porque eu morava na frente da escola e eu não queria que os outros alunos me vissem chegando com tudo aquilo, com panelas velhas, com pratos velhos, com um monte de coisa. Mas um dia eu atrasei na volta e cheguei na minha casa exatamente 15 minutos antes de começar as aulas. Os garotos já estavam na frente da escola e crianças são muito perversas. Sim, muito ruim. São muito perversas. As pessoas não entendem, mas as crianças têm algumas não. Crueldades inocentes. Exato, essa perversidade também é inocente, mas ela dói. E
Quando eu cheguei, começaram: lixeiro, lixeiro, lixeiro. E aquilo me doeu muito. Eu entrei para minha casa todo envergonhado. E quando eu entrei para minha casa, eu comecei a chorar. E eu disse: eu não vou mais à escola. E minha mãe era muito, muito segura. Disse: não, você vai à escola. E aí eu fui à escola. Quando eu cheguei na sala de aula, os alunos continuaram: lixeiro, lixeiro. E a minha professora, que eu não consegui encontrar, deixo aí um recado para o mundo, Maria Josete Fernandes, lembro o nome dela, tinha 9 anos, Wow. Maria Josete Fernandes, ela fez um quadro, fez um risco no quadro negro e disse assim: o que enxergam aqui? Os alunos disseram: um ponto. Ah, sim, um ponto. Ela falou: pois é, mas na frente de vocês tem um quadro negro, uma mesa, uma cadeira, um ponto e uma professora. E vocês só enxergam o ponto. Quem sabe aqui as necessidades do Luiz? Quem sabe aqui o que o Luiz precisa para viver? Quantos de vocês sabem o que acontece na casa do Luiz? E houve um silêncio total na sala. As pessoas foram impactadas. E naquele momento, naquele dia, eu decidi que eu ia levantar e andar e que ninguém ia me parar na vida. A partir deste ponto, a minha vida mudou completamente, porque eu só tinha 9 anos. E a primeira grande mudança na minha vida, aos 9 anos, foi a minha vizinha que disse: você conhece Deus? Não, não conheço Deus. Você quer conhecer Deus? Por quê? Se você conhecer Deus, Deus vai mudar a sua vida. E eu já pensava em mudar minha vida e recebi um convite. Deus pode mudar minha vida? Pode mudar a sua vida e pode mudar a vida dos seus familiares. Eu falei: eu quero. E aquela noite eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, as pessoas disseram assim: se você quer mudar a sua vida, escrever seu nome no livro da vida, levante a mão e venha aqui na frente, porque Deus vai mudar a sua vida. Eu falei: de novo? Eu aceitei o convite. E aos 9 anos, quando eu decidi mudar, Deus resolveu me chamar e Deus me deu a oportunidade de mudar a minha vida. E essas duas passagens estão aqui nesse livro. Interessante. Interessante, porque você fala e estou de acordo, concordo muito que Deus tem voz, Deus fala, Deus tem uma voz, Voz. mas Ele fala através, Ele dá, sendo Deus, Ele se dá em uns para os outros. Sim, Você fala que somos vasilhas. sim. Eu acredito muito assim, somos vasilhas e Ele Ele é o em azeite. inglês você fala que he pours out, so ele coloca uma parte dele em nós para levar para os outros. Sim, De um jeito que você é muito difícil pegar coisas de Deus que não vemos, mas podemos escutar a voz sim. do colega, do amigo, do parceiro, da pessoa que é como nós. En inglés fala un peer, es una persona que es paralelo, como una persona que es similar a você. Y como una ovelha escuta a Sim. otra ovelha, Sim, un cachorro se comunica con otro, con som, falando alguna cosa, haciendo algún barulho. Os humanos também sim, temos a voz, a mensagem de Deus que transforma o mundo inteiro em nós. exatamente. Mas temos que ter essa humildade e reconhecer allí que Deus pode estar nos falando acerca de nos levantar e andar. Exatamente. Okay. ¿Dónde pueden las personas procurar este libro y leer sobre este libro? Onde eles podem Então, procurar? no Brasil hoje, na Amazon e no Mercado Livre. São duas plataformas de marketplace. E espero que muito em breve em toda a América, Sim. né? Temos aí um chamado, uma tradução para o espanhol. E quem sabe
muito em breve, podem ter eles aqui também na América. Sí, yo soy de los que opino que no es solamente el lenguaje, sino que las culturas van conectadas en el lenguaje. Sí. Y si ese es un mensaje del reino en general, del reino de Dios, entonces va a ser aplicable a todas las colonias de ese reino y las culturas y los lenguajes que envolvemos. E esse livro não é uma biografia, apesar de contar algumas coisas da minha vida, não é uma biografia. São métodos para que você possa refletir e mudar cada área, cada situação da sua vida. Tá? Como você faz para mudar a relação com as pessoas, como você faz para ser um bom líder no seu trabalho, como você faz para ser um bom pai, um bom marido, como você faz para ter sucesso na vida, né? Tudo começa na intenção da gente e tudo ele cresce e se transforma com a fé que nós temos. Eu, graças a Deus, tenho fé em Deus. Algumas pessoas têm fé até em vacas, não? En vacas, en animales, y la gente tiene una fe muy alternativa. Sim, mucha a cosa, fé é cualquier muito, cosa, ¿no? mas Para- o importante é para muchos, acreditar. sí. E se acreditar em Deus é o melhor, é o suprassumo. Mas você precisa acreditar. A fé, ou acreditar, te traz muitas riquezas para a sua vida. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar con que nosotros agradezco. hoy. Es un honor de nuevo tenerlo a él aquí y tener lo que él está compartiendo con nosotros. Este libro es mío, él me lo acaba de regalar aquí con una nota muy especial que yo atesoro también. También me han traído otro libro muy bonito también, el libro que se llama Una vida con propósitos, de William Alvarenga, nos lo ha compartido, un libro de Rick Warren. También agradecemos mucho. Tenemos material para eu tentar melhorar meu português. ¿Okay? O português é ótimo. Muchas gracias. Tu español también. Gracias. Sí, fui profesor de inglés de él y todavía seguimos aprendiendo más idiomas. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias. Eu que te agradeço e saiba que tu és uma grande referência para mim. Igualmente también, Excelente. muchas gracias. Dios te bendiga y en portugués se dice, Deus te abençoe. Dios abençoe, un abrazo en sus corazones y hasta la próxima. Hasta la vista.